por conta de desgosto de viver nesse país, de viver aqui no DF dessa forma. Então, a gente tem que continuar lutando, continuar trabalhando, não podemos desistir, não podemos aceitar somente dosimetria, somente redução de pena. A gente vai até o fim lutar pela anistia. Boa, boa. Acho muito legal. Obrigado, Luísa, pela resposta, porque é isso, né? A gente é a soma de uma série de características também e mostra que vai além do elemento dimensional da sua dor e da busca por reparação. Acho que isso é importante também depois a gente falar. Mas, meu querido Rafael Fontana, tem uma pergunta para a Luísa? Tenho. Primeiro ponto, eu queria deixar aqui, não é porque a gente é jornalista que a gente é insensível, né, de forma nenhuma, minha solidariedade à sua família por tudo que aconteceu. Todos nós acompanhamos. Eu estive lá no acampamento, na frente do quartel do QG, durante 45 dias, acompanhando a vida das pessoas que depois eu acabei vendo sendo presas, muitas delas, centenas daquelas pessoas que eu convivi ali durante semanas, acabaram presas depois e tiveram suas vidas destruídas. Primeiro ponto, acho importante você falar sobre o agro no DF, né, desde do café ali do lado de Sobradinho até o vinho que está sendo produzido no sudeste do Distrito Federal, ali na ponta de baixo, também é muito importante. O morango lá de Braslândia, que deve ser explorado cada vez mais. Então é muito bom ouvir alguém falar do agro do Distrito Federal, coisa que quase ninguém sabe que existe, né? Isso é muito bom. Agora, Luiz, eu queria te perguntar, porque no Brasil, normalmente os bandidos que cometem crimes, né, criminosos que assaltam, que assassinam pessoas, eles recebem, a família recebe apoio. Enquanto ele está preso, tem uma bolsa prisão, depois que ele é solto, consegue emprego para ele, de qualquer forma, tem programas para que quem saia do regime penitenciário consiga emprego. Então, a família dos criminosos do Brasil estão muito bem amparadas, muito bem protegidas. Eu queria saber que tipo de apoio vocês receberam do Estado brasileiro, do setor público, depois de tudo, da tragédia familiar que acometeu, que se abateu sobre vocês, Luiz. Nós não tivemos nenhum amparo, nenhuma palavra de meus sentimentos a gente recebeu do governo. A gente não recebeu nenhum amparo, nunca perguntaram se a gente estava bem, se a gente estava passando fome, se a gente conseguiu pagar o enterro do meu pai. Nunca aconteceu isso. Já vai fazer 3 anos que meu pai faleceu e até hoje a gente nunca recebeu nada, mas a gente espera, né? A gente já esperava isso. Desde o início, a prisão do meu pai foi uma perseguição política e depois disso não seria diferente, né? Eles não iam se arrepender, porque era intencional, né? Eu falo assim, de modo geral. Então, nunca recebemos nada. Hoje em dia, a gente está com advogado, a gente vai entrar com um processo de indenizatório que, para mim, eu, como filha do Clezão, as pessoas falam que tem que entrar, mas eu tenho um pensamento diferente, porque nenhum dinheiro vai trazer a vida do meu pai de volta. Para mim, eles têm que pagar pelo que fizeram. E não vai tirar, não vai sair do bolso deles. Então, para mim, não faz muita assim, não vai trazer meu pai de volta, não vai fazer com que eles paguem pelo que fizeram. Minha mãe que está correndo atrás desse processo indenizatório, junto com o doutor Ezequiel Silveira, que é um dos advogados da Associação dos Familiares de Vítimas do 8 de janeiro, mas isso para mim não faz nenhuma diferença. O que faz diferença para mim é ver os responsáveis na cadeia, pagando pelos seus crimes, e eu desejo que eles passem pelo mesmo que meu pai passou lá dentro. A mesma coisa que meu pai passou lá dentro do meu pai, quando meu pai passava mal, meu pai tinha que tirar a roupa e agachar em frente ao espelho 3 vezes, passando mal. Passar mal do meu pai não era sentir uma dor. Meu pai desmaiava. Meu pai teve 3 mal súbitos dentro da papuda. Então, eu desejo a mesma coisa que meu pai passou. Eu quero que eles passem, esses responsáveis passem por isso. Não é vingança, eu sei que a justiça de Deus não tarda e não falha. Então, eu tenho certeza absoluta que eles vão pagar aqui na terra. Muito pertinente isso que a Luísa falou, e eu assino embaixo, Luísa. Mas eu não vou deixar de buscar a reparação. Você pode não buscar a reparação para você e para sua família.
E você pode deixar que a sua mãe faça isso também com os advogados que são especialistas nisso. Só que não tem advogado especialista no pós-direito, né? Para ter a reparação, tem que mudar a conjuntura política. E você é parte disso também, porque você, como deputada distrital, pré-candidata a deputada distrital, mas eu tenho certeza que você vai ocupar esse espaço de uma maneira que nenhuma outra pessoa ocuparia. Da mesma forma que se você receber milhões, e eu rezo para que isso aconteça, da pessoa física, do Moraes, de todo mundo que estava envolvido na morte do seu pai, e não é pouca gente não, tem muita gente envolvida na morte do seu pai, milhões de reais de reparação. E daí você, com isso, pode abrir uma fundação sobre casos de negligência judicial, de abuso de poder, de perseguição política, e virar uma grande ONG, porque você tem um elemento que ninguém tem. Ninguém tem nessa campanha. Você carrega uma dor que ninguém carrega. Ou pouca gente carrega. É que nem o neto da Lucilene que levou um soco na cara lá no complexo penitenciário de Floripa, de Florianópolis. Só quem tem uma avó que levou um soco na cara de uma petista num presídio sabe o que a gente está falando quando a gente fala do Alexandre de Moraes. Entende a dimensão do que a gente está falando. Não é que nem aquele imbecil daquele Gustavo Machado debatendo com Adrilles naquele Três Irmãos ali, que Deus me livre também, eu vou te falar, viu? É podcast de comunista de, quinta categoria. Eu já fui lá, até iria de novo, mas é muito ridículo aquilo lá. O Gustavo Machado fazendo troça. Fazendo troça. Que bom que foi só isso. Da dor alheia, né? E pior, de uma flagrante e aberrenta injustiça. É uma injustiça que não tem como mensurar. Não é mesmo? E eu queria aproveitar, jogar o superchat do... Acho que é o Sérgio Conserve mandou para nós aqui. Obrigado, Sérgio. A Luísa é um resultado positivo de um mal causado pelos tiranos gananciosos por poder. Que em breve surjam muitos como a Luísa que façam da dor um incentivo para lutar e não se vitimizar, como fazem os esquerdistas. Que venha a Débora e muito mais. Eu queria, Luísa, agradecer sua participação, sempre de portas abertas aqui no Show da Manhã para você, e falar para vocês seguirem a Luísa, e quem está no Distrito Federal, olhem para a Luísa, que ela é um nome fortíssimo, de confiança, e o nosso nome para ocupar esse espaço. Sem sombra de dúvida é o nosso nome. Obrigado, Luísa. Deixa eu colocar as redes dela aqui. Mas obrigado pelo carinho. E pode ter certeza, você continua focada na sua batalha, que a gente também quer a prisão do Moraes e a reparação de todos os danos que você sofreu e que a sua família sofreu, e que isso sirva como exemplo para ninguém nunca mais abusar do poder que está investido lá. Obrigada. Quem comentou, fez esse comentário, muito obrigada, de verdade. Meu pai não morreu para eu ficar calada. Meu pai não morreu para eu negociar os meus valores. Eu acredito muito, eu estou trabalhando muito para vencer essa eleição. E, em nome de Jesus, eu vou vencer. E eu não vou jogar o nome do meu pai no lixo. Eu não vou jogar o nome, a história do meu pai no lixo. Eu vou ser aquela política que vai ser voz dessas pessoas, porque muita gente agora fazer a campanha, a pré-campanha é muito fácil, né? Prometer tudo, mas eu tô na política, eu não precisava estar, eu não tenho nada a perder. Vindo como pré-candidata, eu fazia faculdade de medicina, não tinha nada a ver com o meu sonho ser política, e eu estou realmente aqui colocando meu nome à disposição para ser voz dessas pessoas, porque meu pai morreu e eu não quero que outras pessoas passem pelo mesmo que eu passei. USA Brasileiras. Entre no site e saiba como adquirir o seu modelo exclusivo. Para mulheres de bom gosto e que são femininas. USA Brasileiras, o seu chinelo perfeito.